Olá, família do canal Quase Tudo. Olha só, este vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que estou fazendo sobre o coronavírus que apareceu na China. Eu gostaria de começar com duas perguntas. Esse vírus que surgiu na China e que agora está se espalhando pelo mundo, seria o início das dores? Estamos vendo os sinais do apocalipse? Até alguns dias atrás, os olhares do mundo estavam sobre o coronavírus da China, mas agora todos os países começam a olhar para si mesmos. Agora, cada governo começa a observar sua própria população. E como está sendo avisado pela imprensa e pela mídia em geral, a infecção provocada pelo coronavírus chinês está se propagando, não apenas na China, mas agora em outros países. Só para você ter uma ideia, até o momento deste vídeo, Estados Unidos, França, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Portugal, Malásia e Tailândia já confirmaram casos de contágio pelo coronavírus. Ou seja, o vírus atravessou as fronteiras da China e agora ameaça outros países do mundo. E vale lembrar que aqui no Brasil, o ministro da Saúde confirmou a suspeita de uma pessoa infectada com o coronavírus em Minas Gerais. Leia comigo o título dessa matéria. Ministro confirma caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais. Governo informa mais 2 pacientes com suspeita de coronavírus no Rio Grande do Sul e no Paraná. Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus e 33 notificações. Ministério da Saúde confirma 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados. Os casos suspeitos foram notificados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Ceará. E como já falei nos vídeos anteriores, a história da humanidade mostra o que uma pandemia pode fazer. A documentação histórica revela que um contágio por um vírus mortal é capaz de matar milhões de pessoas. Nos 2 últimos vídeos que postei antes desse, falei sobre a peste negra que aconteceu no século XIII, uma praga que matou milhões de pessoas na Europa. Depois da peste negra daquela época, o mundo nunca mais foi o mesmo. E no início do século XX, mais exatamente no ano de 1918, o mundo viveu uma outra tragédia. A pandemia chamada gripe espanhola provocou a morte de milhões de pessoas. A gripe espanhola é considerada a maior e mais terrível pandemia já registrada, pelo menos até agora. É sobre esse assunto, sobre o coronavírus chinês, que pretendo voltar a falar. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda o canal a ser visto por mais pessoas. E o principal objetivo aqui é levar o evangelho o mais longe possível. Agora eu peço que você leia comigo os títulos dessas reportagens. São informações atualizadas, mas talvez no momento que você assistir esse vídeo, novas informações devem aparecer. Mortes por coronavírus na China chegam a 106, com 1.000 novos infectados. Mongólia fecha a fronteira. Alemanha confirma primeiro caso de coronavírus. Enfermeira indiana na Arábia Saudita está infectada com coronavírus, diz chanceler da Índia. Emirados Árabes confirmam primeiro caso de coronavírus. Coronavírus infecta, em média, de 2 a 3 pessoas por dia, mostram estudos britânicos. Empresas cancelam viagens de funcionários brasileiros para a China. Como a gente pôde ver a partir dessas reportagens, a cada dia que passa, o coronavírus se espalha pelo mundo. A cada dia surgem mais incertezas do que vai acontecer daqui para frente. O tempo é de expectativas e incertezas. A preocupação com a pandemia global aumenta. A expectativa e o medo de uma possível infecção mundial começa a tomar conta de todos. Olha só, a OMS, Organização
Mundial da Saúde falou no início do contágio que o coronavírus estava restrito à China, mas agora a OMS fez um novo relatório afirmando que o vírus chinês se tornou um problema mundial. É como se a Organização Mundial da Saúde começasse a perceber o perigo para a humanidade. E sobre esse ponto em particular, leia comigo essa reportagem. OMS, Organização Mundial da Saúde, se corrige e eleva risco do coronavírus de moderado para alto. OMS corrige e eleva a avaliação de risco internacional do coronavírus. OMS reconvoca comitê de especialistas para decisão sobre emergência global por coronavírus. Olha só, todos nós sabemos que a China é a segunda maior economia do mundo. E por isso, a crise provocada pelo coronavírus pode afetar a economia global. Pode acontecer uma crise econômica a nível mundial. E também sobre isso, leia comigo o título dessa reportagem. Por que grandes empresas brasileiras estão perdendo valor com o coronavírus na China? Vírus ameaça PIB chinês e economia global. As importações e exportações em todos os países devem ser afetadas. O valor do dólar deve aumentar em todo o mundo e até mesmo o preço do petróleo deve subir. Uma alta inflação vai atingir todos os países, mas são os países pobres, principalmente, que mais vão sofrer. Esse vírus tem um potencial para ameaçar o mundo. Como falei antes, a peste negra matou milhões de pessoas no século XII e a pandemia, que foi a gripe espanhola, também matou milhões de pessoas. Então surge a pergunta: será que o mundo do século XXI pode estar vivendo o início de uma praga? Será que estamos vendo o princípio de uma tragédia provocada por um vírus? E aqui ainda vou acrescentar outras perguntas. Será que essa pandemia pode ser o início das dores? Será que o coronavírus chinês é um sinal do fim dos tempos? A humanidade estaria entrando no apocalipse? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre as pragas e outros sinais que vão aparecer antes da volta de Cristo. Leia comigo essas passagens bíblicas. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Deuteronômio 28, 58. Em outra parte podemos ler: assim diz o Senhor, enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, podemos ler: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Finalmente, podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Essas poucas leituras nos fazem refletir sobre os sinais do fim dos tempos. Todos aqueles que têm fé na Bíblia Sagrada, todos que têm fé no Evangelho, sabem que a vinda de Cristo Jesus está próxima. Assim como os rumores de guerra e até mesmo a ameaça de uma terceira guerra mundial, o coronavírus pode ser um aviso e uma pandemia mundial pode ser o início das dores. Os sinais do Apocalipse já podem estar acontecendo, mas nunca devemos esquecer: a hora e o dia ninguém sabe. Ninguém pode dizer como e quando será a volta de Cristo. Só Deus sabe. Mas a fé nos diz que o início das dores vai acontecer ou já está acontecendo. O Apocalipse pode estar se tornando uma realidade para todos. Eis que é chegada a hora. O grande dia do Senhor se aproxima. Se não sabemos quando, com certeza a Bíblia nos ensina como nos preparar.
Tenho falado em todos os vídeos e vou continuar falando. O momento é de vigilância espiritual. É tempo de orar e vigiar. É tempo de evangelizar e ganhar almas para Cristo Jesus. E divulgar e propagar o Evangelho é o objetivo desse canal. Por isso, gostaria de renovar o meu convite. Nós sabemos que o YouTube tem sua própria maneira de divulgar um canal. E o que isso quer dizer? Para que este vídeo e o canal Quase Tudo possa ser visualizado, é muito importante que você se inscreva gratuitamente no canal Quase Tudo. Além disso, é necessário que você faça seus comentários. Também é importante você compartilhar este vídeo em suas redes sociais, como é o caso do WhatsApp, Facebook, entre outras. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Isso porque tanto o like como o dislike produz um movimento que alerta o YouTube. Com isso, todos nós estaremos nessa missão de levar o Evangelho de Cristo ainda mais longe. Conto com seu apoio e colaboração. E que a paz do Senhor Cristo Jesus esteja conosco.